personagem de hoje do Segue o Baile? Vamos falar de um cara que fugiu da guerra, literalmente, pra apostar num sonho que até então ele nem sabia que ia virar realidade. Eu acho que até então ele nem sabia que era um sonho. Hoje, ele é o motor do maior time do mundo, onde ele brilha demais. E eu vou apanhar. Paulo Macedo, vou apanhar. Negócio de maior time do mundo. Tô falando de Luka Modric, meia do Real Madrid. Ai, mamãe, roda essa vinheta aí, minha gente. Quando fala de Real Madrid, não fala de Barcelona, nego, fica. Modric nasceu em 85, em Zadar, na antiga Iugoslávia. Ele teve que abandonar a casa por causa da independência da Croácia, né? E aí ele acabou apostando no sonho, como a gente brincou na introdução. Com a guerra, inclusive, ele acabou perdendo o avô. Então ele via no futebol uma maneira de amenizar toda essa situação que envolvia toda aquela população local, né? Depois dele jogar na base de um time da região, ele pintou no Dinamo Zagreb, isso aos 15 anos, em 2001. Depois de um ano no clube, ele foi emprestado a um time chamado... Vamos lá, hein? Izhirniski Mostar. Óbvio que não fala assim. Tu acha que o Paulo Macedo sabe como é que pronuncia? Claro que não. Tá escrito aqui embaixo e aí vai de cada um. Diz ele que é assim. É um time da Bósnia e foi lá que ele fez a estreia profissional. E começou a desenvolver esse estilo versátil que chamou a atenção de vários clubes europeus. Mais tarde, o Modric teria soltado aquela pérola. Quem joga em uma liga na Bósnia pode jogar em qualquer lugar. Que coisa, hein? Diz o nosso produtor Paulo Macedo, inspiradíssimo, expert em futebol da Bósnia, que depois que ele voltou para a Croácia, ele provou isso. Por quê que ele provou isso? Que podia jogar em qualquer lugar. Com 17 anos, ele foi emprestado a um time que se chamava Inter Zaprešić. Ele levou esse time ao segundo lugar do campeonato croata. Você tá vendo? Jogou na Bósnia, voa em qualquer lugar. Croatão! Segundo lugar. Calma, a gente vai falar de dificuldades vencidas por Modric e essa não foi uma delas. Foi vice-campeão, não foi uma das maiores dificuldades enfrentadas. Calma aí. Então tá, sendo revelação do campeonato, ele foi muito elogiado e aí sim conseguiu jogar pelo Dinamo Zagreb. E como todo mundo esperava, também foi a sensação do time. Agora o negócio começa a ficar sério. Que aí ele roubou a cena e ele já estava no Dinamo Zagreb. Dá até pra gente falar tranquilamente. No Dinamo Zagreb ele foi tricampeão croata. E com as assistências dele, o brasileiro Eduardo da Silva, torcida do Flamengo, lembra muito de Eduardo da Silva. Ah, não fez nada. Fez sim, contra o Cruzeiro naquela Copa do Brasil 2013, mas vamos falar aqui do Modric e Eduardo da Silva na Croácia. Com todas as assistências que deu para Eduardo da Silva, o brasileiro brilhou e em 2007 acabou sendo vendido ao Arsenal, clube inglês. Com a saída de Eduardo da Silva, sorte teria que entrasse no lugar, né? Afinal de contas, seria servido pelo garçom Modric. E o sortudo da vez foi Mario Mandzukic. Acontece que com o Eduardo da Silva, Modric também rumou ao futebol inglês. Ele não foi para o Arsenal, ele foi para o Tottenham em 2008, um ano depois do brasileiro fazer esse caminho. Essa transação custou 18 milhões de euros e ele teve uma lesão no joelho e ficou muito tempo afastado dos gramados. Quando ele voltou, o treinador usava ele em várias posições, menos na que ele brilharia futuramente. Vamos chegar lá. Esse treinador era o Juan de Ramos, que logo caiu, e quem assumiu foi Harry Redknapp, o inglês. E aí sim ele soube tirar o melhor de Modric. Segundo... Modric não existe, né? E ele sim soube tirar o melhor de Modric. Segundo o próprio treinador, ele era o jogador dos sonhos de qualquer técnico, porque ainda, palavras dele, ele treinava muito e nunca reclamava. Todo mundo deve sonhar realmente com um jogador desse perfil no elenco, né? Modric. Em 2010, com Bale, Modric classificou o Tottenham para a primeira Liga dos Campeões do clube. E eles iam se encontrar lá na frente, né? E a gente já vai chegar lá. Bom, olha que coisa. Em 2010 ainda, a dupla conseguiu levar o time até as quartas de final, não foi isso? Foi, quartas de final da Liga dos Campeões, mas acabou caindo para quem? Para o Real Madrid. Nessa temporada 2010-2011, o Ferguson disse que o Modric merecia o título de melhor da temporada na Inglaterra. Quem acabou ficando com ele foi o Bale.
que era dupla, né? Então tá tudo bom. Bom, os maiores times do mundo colocavam os olhos em Modric. E em 2012, o Real Madrid acabou levando o cara por 40 milhões de euros. E foi lá que ele desenvolveu e mostrou todo o seu talento. Na verdade, ele foi melhor lapidado, né? Porque no Tottenham, como a gente já falou, aquilo que não havia sido aproveitado pelo treinador anterior acabou sendo exposto. E no Real Madrid, o diamante foi lapidado melhor. Ele foi anunciado pelo Real Madrid no dia 27 de agosto de 2012. Um dia e meio depois, 36 horas depois, ele jogava com o Real contra o Barcelona pela Supercopa da Espanha e levantou seu primeiro título. Temos um recorde. Em 36 horas, o cara conquistou o primeiro título com o Real Madrid. Temos um recorde. E esse era só o começo de uma trajetória realmente vitoriosa, porque em 5 anos de Real Madrid foram 12 títulos com os merengues, incluindo 3 edições de Liga dos Campeões, ou melhor, 3 orelhudas, né? Já que ele disputou as competições e ergueu 3 títulos. A gente está falando de um cara que é muito difícil definir o estilo de futebol, porque são mais de 200 jogos com o Real Madrid, mas só 11 gols marcados. Então, se você olhar só para os números, parece muito pouco, só que não é. Ele tem uma visão de jogo diferenciada, ele tem uma participação nos gols absurda, e a gente vai chegar nessa análise também, então não vamos se prender nesse momento a números, ok? Hoje a gente não pode dizer se esse cara é um volante, se ele é um meia, porque ele atua numa posição meio que personalizada, né? Que ele tem um pouquinho disso tudo, por isso chama tanta atenção no futebol. Que isso, o cara é muito elogiado. Ó. O Paulo Macedo destacou 2 elogios aqui que a gente precisa de fato ressaltar. O falecido Cruyff disse que o sucesso do Real Madrid depende de Luka Modric. E mais, José Mourinho disse que Modric é um jogador que tem um senso artístico, porque realmente as jogadas de Modric têm uma plástica. Os gols dos quais Modric participa têm um quê diferente. E essa foi a definição de José Mourinho, meio poética, é verdade, mas verdadeira, muito boa. Com todas essas definições, com todos esses nomes falando sobre Modric, a gente ainda precisa de uma opinião, a sua. Ele de fato é o melhor meia do futebol atual? Ele de fato é a cara do Real Madrid? O sucesso do Real Madrid depende da inspiração de Luka Modric? Falta a sua opinião aqui. Deixa seu comentário com a sugestão também de quem você quer ver no próximo Segue o Baile. A gente produz com o maior carinho, a gente conta, a gente levanta a história do seu jogador preferido. Não esquece de se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Claro, chamando todos os seus amigos também. Beleza? A gente se vê numa próxima. Até lá. Tchau, tchau.